Grécia Antiga e Alexandre o Grande contemplando as suas terras quando ele vê um cara ao longe, sentado. Ele chama suas tropas e vai até lá. Reconhece o cara, é o Diógenes, um autor teatral. Aí ele se aproxima e pergunta: "Você precisa de alguma coisa?" E o Diógenes olha e diz assim para ele: "Saia da frente da minha luz." Isso sim é contracultura. Vem comigo, vamos saber mais sobre contracultura e rock and roll. A contracultura é uma espécie de espírito de contestação. A contracultura sempre existiu e sempre vai existir, como é nesse caso aí que eu falei da Grécia Antiga, mas tem em outros momentos históricos também. A gente pode ver a contracultura em vários momentos. A contracultura que eu vou falar agora aqui, ela está mais envolvida com a década de 60, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Essa contracultura influenciou diretamente a sociedade nesse período e principalmente a música. O rock and roll se tornou trilha sonora para a contracultura das décadas de 60 e 70. Os Estados Unidos, então, ele vem num pós-guerra, onde ele vai se consolidando como um grande país, né, uma potência financeira, e o capitalismo, então, acaba se tornando exacerbado nesse período. A família, então, tinha o pai, né, como uma espécie de dono da família, né, um proprietário, onde a mulher, então, era submissa, ficava em casa cuidando dos seus filhos e dos afazeres domésticos, e os filhos não tinham voz nenhuma, né, eram simplesmente, então, crianças que estavam esperando crescer para substituir o pai no seu serviço ou para atuar na profissão que o pai ou a família ou a mãe então escolhesse, né? Outra questão que é super importante, que a gente pode começar a pensar aqui, são as questões ligadas então à segregação, né, que vai existir nos Estados Unidos também nesse período, e também as questões da emancipação feminina. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Nos anos 60, essas questões vão ganhando mais destaque. O rock and roll chegou então para dividir um pouco isso, né? Muitas mulheres estão atreladas ao rock and roll. Muitos negros, né, principalmente, porque o rock and roll é uma música afrodescendente, né, nos Estados Unidos. Tem vários cartazes, então, dizendo para os filhos não escutarem música afrodescendentes. Então foi uma quebra de paradigmas. E quando a gente chega nos anos 60, essas questões vão ganhando a grande mídia, vão aparecendo cada vez mais. E essa juventude, então, vai se unindo para lutar, então, contra essas questões mais conservadoras que a sociedade estadunidense estava vivendo. A contracultura nesses moldes tem a origem também nos beatniks. Os beatniks eram jovens, filósofos, escritores que pegavam uma mochilinha e saíam atravessando os Estados Unidos para entender, né, essa sociedade e também conhecer o seu eu interior, né? Esses caras vão influenciar diretamente os hippies, que são a próxima geração, então, nos anos 60, que vai então pensar nessas questões contraculturais de uma forma maior. Os beatniks foram super importantes, porém os beatniks eram um grupo menor. Os hippies tomaram conta do mundo inteiro. Os hippies lutavam diretamente então contra a Guerra do Vietnã, que era um ponto emblemático nos Estados Unidos nesse período. Uma coisa que a gente tem que observar é que quem ia para a Guerra do Vietnã eram os jovens, muitos músicos e também ouvintes do rock and roll. Eles lutavam contra a segregação racial que existia também nos Estados Unidos. Eles eram a favor da emancipação feminina. Eles lutavam contra esse capitalismo exacerbado. E claro, né, pessoal, eles queriam muito mais liberdade e direitos civis. E quais os artistas que vão surgir ali? Bob Dylan, Aretha Franklin, Joni Mitchell, Joan Baez, Simon Garfunkel, Cat Stevens, James Brown. É uma galera de gente fazendo rock and roll da maior qualidade. A grande meca dos hippies nos Estados Unidos se deu
em São Francisco. Várias cidades eram importantes ali, né, naquele cenário. O mundo inteiro, como eu falei, se simpatizou com os hippies e tinha hippies em todos os lugares. Mas a cidade ideal, né, era São Francisco. São Francisco por quê? Porque em vários momentos a gente tem também um combate contra os hippies, né? Um dos motivos desse combate com os hippies era pelo uso também exacerbado aí das drogas, principalmente a maconha e o LSD. Quando eles viram que tomou conta da sociedade estadunidense, principalmente dos jovens, a CIA interviu, né, o governo estadunidense interviu e começou a combater essa droga. São Francisco se tornou então uma cidade onde era muito difícil ter esse combate, porque eram muitas pessoas usando, né, essas drogas e também, claro, né, trabalhando com todas essas ideias aí da contracultura. E vários artistas foram morar em São Francisco. Janis Joplin morou lá, o Jimi Hendrix, Grateful Dead, Jefferson Airplane e uma galera ia lá tocar. São Francisco se tornou uma cidade assim de vários e vários shows e vários movimentos contraculturais e as bandas de rock fazendo apresentações diariamente. Os principais lemas da contracultura eram o poder da flor, faça amor, não faça guerra, paz e amor. Mas não é só São Francisco que abarcou festivais de rock, né? Os mais importantes que aconteceram nessa época estão ligados também a outros lugares. Os 3 maiores eu vou elencar aqui, né? Talvez seja então o Monterey Pop, o festival também Ilha de White e o outro, né, que seria então o maior e talvez o mais famoso de todos, que é o Woodstock. We are stardust, we are gold, we are billion hearted, and we got to get ourselves back to the garden. Galera, curte esse vídeo, segue esse canal, porque a partir de agora esse canal vai ser dedicado à história da música. E no próximo episódio eu vou falar da contracultura no Brasil. Você acha que não existiu? E existiu durante a ditadura militar. Espero vocês.